Nós estamos numa série cujo título está aqui na frente da ordem de culto, o servo sofredor. E o título da mensagem de hoje é a rejeição do servo. Eu vou ler o texto sagrado, vou ler todo o cântico do servo, que começa no capítulo 52, verso 13, até o 53, 12. Eu sei que o pastor Jailson já leu todo o texto na primeira mensagem da série no domingo passado, mas eu quero ler novamente, para a gente guardar bem o tom dessa passagem. Depois nós vamos orar, e aí iniciaremos a exposição do trecho mais curto, da segunda estrofe, que é o que eu vou pregar hoje, que são os versos 1, 2 e 3 do capítulo 53. Mas pega a sua Bíblia e acompanha a leitura que eu vou fazer. Eu vou ler na versão NVI, na nova versão internacional, capítulo 52, verso 13, até 53, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra mais uma vez, e pedimos que o teu Espírito nos ilumine, nos dê percepção das coisas que são importantes, e que nos conduza na aplicação dessas verdades. Há coisas que são mais fáceis de entendermos no texto, outras um pouquinho mais desafiadoras, mas a verdade é que, mesmo que o entendamos, ele precisa se tornar real em nossa vida pessoal. Ele precisa ser aplicável ao nosso contexto. E pedimos que o Senhor nos conduza a isso. Nos ajude a entender por que tua palavra é tão rica, tão preciosa, tão inesgotável. Pedimos que o teu Espírito nos conduza a esse entendimento edificante. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu, porque isso está ao teu redor o tempo todo, de como nós somos uma geração bastante preocupada com preconceito, com inclusão social, tentando sempre conscientizar as pessoas de que existem grupos, normalmente minoritários em nossa sociedade, que são marginalizados. Então, já há muito tempo se fala nisso,
mas em nossos dias parece que se fala mais sobre isso, sobre a importância de incluir aqueles que foram marginalizados, seja por causa da sua raça. Por exemplo, quando a gente fala da luta pelos direitos que os negros buscaram tanto nos Estados Unidos da América como em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. Existem certos preconceitos quanto à raça que são mais leves, mas existem no nosso meio, não é? Há certas coisas quando a gente quer dizer assim que não é muito confiável, a gente fala assim, é meio paraguaia. É um preconceito, não é? É um preconceito, a gente trata certos povos como sendo inferiores em alguma medida, quando a gente tira sarro e tudo mais. Mas existem preconceitos que são mais fortes e têm sido alvo de ouvirmos muitos projetos, como é o caso de gente que tem posição social distinta, né? Há muitos que lutam pelos que são mais pobres, ou pelos que são deficientes físicos. Há muitos que lutam por preconceito religioso. A religião muçulmana, por exemplo, que foi alvo de grandes críticas em tempos recentes por causa de atentados, por causa de terrorismo, tem sido às vezes defendida por alguns para que haja mais inclusão social. E como vocês sabem, até a questão da opção sexual tem sido muito forte, incluir pessoas na sociedade, não marginalizarmos essas pessoas. Então, essa é uma tendência dos nossos dias. O que eu quero dizer sobre isso, em primeiro lugar, é o seguinte: a fé cristã não pode achar que ela tem direito de destratar as pessoas como se elas não fossem imagem e semelhança de Deus. Isso é contrário à nossa fé. Não importa se você não concorda com a religião, com a opção sexual, ou tem dificuldades de endossar certas pessoas, ou desconfiada de certas pessoas por causa da sua educação em casa. Não importa qual o seu contexto, nós não temos direito de destratarmos as pessoas como se elas não fossem imagem e semelhança de Deus. Tratamento descaridoso não se justifica, mesmo que você discorde de posturas ou tenha uma família muito preconceituosa na sua herança. No entanto, o que eu quero chamar a atenção não é só sobre como nós temos que ter cuidado com pessoas e tratá-las segundo a imagem e semelhança de Deus. É de como, à luz de marginalizados na sociedade, muitas pessoas têm buscado meios de resolver esse problema. Por exemplo, até na teologia cristã, há muitas teologias chamadas de libertação, que são teologias que tentam promover igualdades sociais e fazer disso o evangelho de Jesus. Então, embora eles tenham um ímpeto que talvez seja interessante, o ruim é que eles reduzem o evangelho de Jesus a alguns projetos sociais que o próprio governo pode propor sem qualquer ligação com a palavra de Deus. Eu não sei se você está me entendendo. O que eu estou querendo dizer é que tem pessoas que lutam por teologias em que a salvação de Jesus nada mais é do que resolver problemas sociais, sociopolíticos, promover inclusões, fazer do marginalizado não mais alguém à margem da sociedade. Nosso texto, porém, nos ensina que existe outra raiz de nossa marginalização. Nosso texto ensina que o nosso pecado é que nos afastou de Deus e dos outros. O texto que o pastor Jailson vai expor no próximo domingo fala que por causa do nosso pecado nós nos desgarramos. Nós é que buscamos uma vida marginalizada. Então, esse é um discurso que não se ouve lá fora, principalmente não se ouve de quem é colocado na posição de vítima. O nosso texto não vai propor que nós somos a vítima. Ele vai dizer o contrário. Ele vai dizer que nós somos os culpados de marginalizações. E vai dizer que a redenção não é alguma coisa que promove apenas igualdade no âmbito horizontal, mas ela só atinge pecadores quando a raiz de toda marginalização é sanada. E a raiz é o nosso próprio pecado. E é por isso que o nosso texto vai apresentar um substituto que vai se tornar marginal em nosso lugar. Eu quero voltar nisso mais adiante na mensagem. Mas antes eu quero lembrar aquilo que o pastor Jailson já falou na primeira mensagem, para depois vocês entenderem o que é que eu vou fazer nessa, à luz do que ele disse. Então vamos lá. 3 pontos que o pastor Jailson trabalhou na mensagem passada que eu quero recordar. Primeiro, ele falou da estrutura do nosso texto.
O texto que eu li inteiro aqui, ele tem uma estrutura é uma poesia, um cântico de 5 estrofes, 3 versos cada. Por isso que o pastor Jailson expôs 3 versos no domingo passado, eu vou expor 3 versos agora e a gente vai continuar. E ele também diz que essa estrutura é organizada de forma a refletir o que a gente chama na literatura de quiasma, e que a primeira parte ela é igual à última parte, e a segunda é igual à penúltima. E a que está no centro é o foco do texto. Então é como se fosse um espelho refletindo, tá? Algumas palavras e conceitos do início do texto voltam no final do texto. Aquilo que é desenvolvido numa segunda parte vem na parte que é penúltima, e depois o texto central. Então a gente vai estudar a segunda parte, e na próxima pastor Jailson vai estudar aquilo que é o cerne. Então é mais ou menos assim: se a primeira e a quinta estrofes apresentam o triunfo do servo, a segunda e a quarta apresentam a rejeição e o sofrimento do servo, a estrofe central explica por que ele sofreu, por que ele precisou sofrer, que é aquilo que o pastor Jailson vai expor no domingo que vem, tá? Mas então ele já falou da estrutura, ele já nos ajudou a entender a estrutura, até mostrou no slide aqui no domingo passado. Nós vamos manter isso em mente. Segunda coisa que ele também mencionou, ainda que brevemente, foi acerca da identidade do servo. A primeira mensagem mencionou que o servo de Isaías 53 não é o povo de Israel, não é algum remanescente do povo, nem algum remanescente dentre os profetas. Essas são ideias que aparecem muitas vezes na literatura dos estudiosos. O texto deixa, o Novo Testamento deixa bem claro que o servo é o Messias, como Filipe instruiu o eunuco na passagem que o pastor Jailson usou no começo da mensagem passada. Ele começou com Atos 8, em que um eunuco, um homem estrangeiro, está lendo Isaías e não sabe de quem Isaías está falando. E Filipe, que já é um cristão, um discípulo de Cristo, é usado para mostrar que está falando de Jesus. Então, nós já vimos acerca da identidade do servo. Em terceiro lugar, pastor Jailson apresentou como propósito da série e da mensagem dele em especial, que a partir do texto de Atos 8, essa mensagem nos conclamou a anunciar a Jesus como o servo sofredor que veio nos resgatar. Em outras palavras, o que a gente tem que fazer é parecido com o que Filipe fez. Filipe foi aquele que foi usado por Deus para ensinar o eunuco, na passagem de Atos 8, a enxergar Jesus Cristo. Por isso que no final o pastor Jailson falou assim: quero desafiar vocês a conversarem com pessoas, convidarem para os grupos. Se possível, formem um grupo, fale de Jesus, fale desse servo sofredor. Então ele nos conclamou a respondermos de maneira parecida com o que Filipe fez, e até com o próprio Isaías. Isaías foi chamado por Deus para anunciar uma mensagem que não seria ouvida por todos. No capítulo 6, o seu chamamento é um chamamento desafiador. Deus fala para ele assim: você vai falar e muita gente não vai ouvir, mas você vai falar, porque alguns ouvirão. Então, esses 3 aspectos explorados na mensagem passada, eu quero que você mantenha elas em mente. E agora eu vou apresentar o que a gente vai fazer nessa mensagem, tá? Nessa segunda mensagem. E para ajudar você a memorizar, eu vou sempre repetir onde é que a gente está na mensagem. A gente vai falar de 3 coisas. 3 coisas. Se você gosta de anotar, agora é a hora de você anotar. Eu vou voltar nelas no decorrer da mensagem. Primeiro, nós vamos retomar o assunto da identidade do servo, porque eu quero aprofundar um pouco mais o nosso entendimento da relação que existe entre Jesus e o seu povo, tá? Então a primeira coisa, a gente vai falar um pouco mais. Pastor Jailson mencionou rapidamente, mas a gente vai gastar mais tempo um pouquinho na ideia de quem é esse servo e por que é importante saber quem é esse servo. Em segundo lugar, a gente vai nessa mensagem expor a rejeição do servo e o que isso revela a nosso respeito. Repito, em segundo lugar, eu quero falar do texto em si, como é que ele mostra o servo rejeitado, e o que a rejeição do servo revela a meu respeito, a seu respeito, tá? E em terceiro e último lugar, a gente vai trabalhar e vai aplicar essa rejeição aos anseios contemporâneos de redenção dos marginalizados, que é o tópico que eu iniciei essa mensagem. Em outras palavras, a gente vai terminar onde eu comecei, típico de um quiasma, né? Eu vou terminar onde eu comecei. A gente voltar a pensar na sociedade, na conversa que existe sobre os marginalizados e o que esse texto nos ensina acerca disso, tá bom? 3 coisas, vamos lá. Primeira delas, vamos falar um pouquinho sobre a identidade do servo. Por que eu estou preocupado com isso? Eu quero gastar um tempinho com esse primeiro assunto.
Porque Isaías 53 não é o único cântico que é chamado de cântico do servo. Existem outros. Ele é considerado pela maioria como sendo o quarto cântico, o mais abrangente, o mais profundo e rico, mas o quarto cântico. Isaías tem outros capítulos que refletem também uma espécie de poesia do servo. É um tópico que reaparece em Isaías algumas vezes. Capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50 e o 53. São 4 cânticos normalmente reconhecidos como cânticos de servos. E quando as pessoas estudam esses cânticos e as outras ocorrências da palavra servo em Isaías, eles percebem que servo pode se referir a diferentes pessoas ou grupos. Por exemplo, se eu disse, e o pastor Jailson foi correto em dizer, o servo de Isaías 53 é Jesus Cristo, como o Felipe bem explicou para o eunuco. Se a gente acredita nisso, por outro lado, a palavra servo em Isaías, ela aparece algumas vezes sendo relacionada ao povo de Israel. Algumas vezes ela aparece como sendo o próprio Israel. Por exemplo, no cântico do capítulo 49, Deus usa a palavra servo para falar tanto de Israel, quanto de quem vai redimir Israel. No mesmo cântico, a mesma palavra é usada para falar de Israel como povo, como sendo uma unidade que serve a Deus nos propósitos de anunciar a mensagem redentora. Mas aí você tem um servo que redime Israel, no mesmo cântico, tá? Aparece algumas vezes a ideia, em outros lugares, a ideia de que Israel é um servo. Eu vou pedir para você acompanhar, a gente vai olhar a Bíblia um pouquinho agora. Então, abra sua Bíblia, vamos a partir do capítulo 41 de Isaías, nós vamos ver alguns versos que eu quero que você enxergue isso. Isaías 41, vamos começar com o versículo 8 e 9. Eu vou fazendo a leitura e peço que você acompanhe. Isaías 41, versos 8 e 9 diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Vá para o capítulo 43, 44 versos 1 e 2. 44 versos 1, 2. Eu estou selecionando alguns, tem várias ocorrências do que eu estou lendo aqui. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum a quem escolhi. Vá para o capítulo 45, verso 4. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. E por último, 48, 20. Capítulo 48, verso 20, diz assim: Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios, anunciem isso com gritos de alegria e proclamem-no, enviem-no aos confins da terra, digam, o Senhor resgatou o seu servo Jacó. Eu selecionei alguns textos, tem outros, mas por que eu quis ler isso? Porque há um aspecto em que Isaías vai tratar o povo como uma unidade, como sendo um bloco só, e eles têm uma missão de serem servos, mas às vezes eles se metem em rascadas e o próprio servo precisa ser servido, precisa ser remido. Em outros contextos fica claro que o servo está tratando de um indivíduo, é o caso do nosso texto, Isaías 53. Então a pergunta que os estudiosos fazem é, então o servo é Israel ou é Jesus? E a resposta não é um ou outro, é os dois. Como? E agora que vem uma lição importante. Jesus Cristo, portanto, vai assumir uma postura que Israel não conseguiu fazê-lo. Alguns estudiosos dizem que é como se Deus tivesse apresentado a imagem do servo como um povo, e aí depois vai ser um remanescente do povo que vai conseguir seguir os caminhos de Deus, e depois nem esse remanescente vai se manter fiel, e Deus vai precisar de um personagem chave. É como se fosse uma pirâmide, primeiro bastante gente, depois um remanescente, depois um indivíduo. E essa interpretação faz uma relação interessante entre o povo e Jesus que eu quero apresentar agora, que é o seguinte: a gente não costuma dizer isso com frequência, mas eu quero que você aprenda isso. Jesus Cristo, de acordo com essas passagens de servo em Isaías, nos é apresentado como o verdadeiro Israel. Ele incorpora em si uma nação e uma função que uma nação não conseguiu fazê-lo. Então é mais ou menos assim, Deus deu uma missão para Israel realizar.
mas ela não realizou. Por exemplo, ela deveria ser impactante sobre as nações ao seu redor, mas ela foi mais influenciada pelas nações vizinhas do que influente. Então Deus traz o Messias que vai ser luz para os gentios. Ele vai ser luz para os povos ao redor. Então Jesus Cristo vem e cumpre aquilo que Israel não consegue cumprir. Ele é o modelo de estabelecimento de justiça e cumprimento da lei. Ele é a luz para os gentios. Ele é íntegro a ponto de ser defendido pelo Senhor. E ele sofre então vicariamente por outros. As coisas que Israel não conseguiu fazer e as coisas que Israel não tem condições de fazer, esse indivíduo, que será Jesus Cristo, faria. Por que isso é importante nós aprendermos como primeiro ponto da nossa mensagem? Porque o que Deus faz na vida de Israel, Deus vai fazer na vida da igreja. Há muitas coisas que Deus nos chama a realizar que nós somos falhos em fazê-lo. Mas Deus não chama a gente a fazer para que Deus finalmente consiga cumprir a sua missão. Jesus Cristo cumpre primeiro. Então nos envia a seguir os seus passos. Não é assim, Deus quer fazer uma missão e Ele depende de você. Se a igreja não se levantar e não se dispor, Deus vai falar assim: puxa vida, bem que eu queria que o nome do meu filho fosse ouvido. Não é assim que Deus realiza. Ele manda o seu filho e Ele faz a sua voz ser ouvida. E Ele fala para você assim: você quer participar? Então quando nós, igreja, somos integrados nessa missão, nós não somos os realizadores da missão em si. Nós somos apenas os comunicadores da missão de Jesus Cristo. Ele vem e cumpre. Ele é o verdadeiro Israel. Ele forma uma comunidade para ser anunciadora dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero agora me voltar para o nosso texto. Em segundo lugar, eu quero estudar a rejeição do servo, conforme o capítulo 53, versos 1, 2 e 3. E aí, ver o que isso revela a nosso respeito, tá? Isaías 53, versos 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Na primeira estrofe do cântico, o pastor Jailson já expôs que os mesmos personagens que ficam espantados com a aparência desfigurada desse personagem, desse servo, eles também acabam chocados com a sua exaltação inesperada. Isso está na primeira mensagem. Se você perdeu, está lá para você assistir no nosso canal, no YouTube, no nosso site. Você pode acompanhar isso. Agora, na segunda estrofe, o profeta retrocede para o período anterior à exaltação do servo para falar do sofrimento, mas ele narra como já tendo acontecido. Deixa eu explicar. O que ele fez no começo do cântico? Ele mostrou o início e o fim da história toda. Ele já contou no começo. Ele diz assim, ele vai sofrer, vai ser desprezado, mas no final o pessoal vai ficar chocado com a exaltação dele. É como se você estivesse encenando, é como se, num certo sentido, ele causasse repulsa e depois as pessoas ficassem chocadas. Esse é o começo do cântico. Aí ele vai voltar para o período anterior à exaltação para dizer assim: deixa eu explicar um pouquinho mais o sofrimento dele. E o texto que eu vou expor hoje é o sofrimento dele. É o início dessa descrição. Só que tudo é narrado no passado. Pode ver, os verbos estão todos traduzidos no passado. Em exegese a gente chama isso de profético perfeito. É como se fosse um pretérito perfeito, mas que vai acontecer, mas é tão certo que ele narra como se já tivesse acontecido, né? É mais ou menos isso que acontece na língua hebraica. Ele diz assim, ele sofreu, ele fez isso, ele fez aquilo, ele foi rejeitado e a gente não deu bola. Mas não aconteceu ainda. Mas ele diz como se tivesse acontecido. Ele vai narrar isso dessa maneira. No primeiro verso, olha só como é que inicia o nosso texto. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? A ideia aqui é mostrar, é levantar perguntas retóricas que não precisam de resposta. Na verdade elas funcionam mais como uma exclamação. É do tipo assim: que absurdo, ninguém creu. Entendeu? Não é uma pergunta para dizer quem é que creu, vamos contabilizar. Não é isso. Ele está dizendo assim: que absurdo, ninguém creu. Quase ninguém creu. Pouquíssimos creram. O braço do Senhor foi revelado. A ideia é de que foi demonstrado o poder e eles não creram. Então a ideia é de que a incredulidade, mesmo diante de uma amplitude de demonstração de uma boa notícia e de boas obras. No versículo 2 e 3,
vai descrever esse personagem, que é Jesus Cristo, de uma maneira bem humilhante, é de propósito, é para mostrar como é que as pessoas o enxergavam. Olha só, versículo 2 fala assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. O que são essas analogias? Broto tenro é a ideia de um galinho nascido da árvore. Ele tá sugando os nutrientes da árvore. Então, como ele não é útil, porque ele não produz nada, ele só está se apropriando de nutrientes, é o tipo da coisa que se arranca com facilidade, para você manter a árvore o mais saudável possível e não sendo roubada nos seus nutrientes. A raiz que sai do solo seco, a ideia é que não conseguiu nada no solo, vai romper o solo para ver se consegue sobreviver e vai acabar sendo ressecada pelo sol. Então, as duas analogias, bem agrícolas, são analogias de coisa insignificante. Como é que as pessoas vão enxergá-lo? Como sendo um brotinho, uma raizinha de nada. É assim que eles vão vê-lo. Como sendo algo que não produz, algo que não impressiona. Por isso que o versículo continua assim, ó. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Existem autores que vão defender que o texto não está falando que Jesus era feio, no sentido assim de juízo da aparência física dele, mas que ele não aparentava ser atraente para as pessoas. O que isso significa? Eles têm uma visão dele que ele não cativa, ele não atrai. Não é impressionante pensar que Deus se fez carne e ele poderia ter assumido assim uma personalidade fascinante, cativante. Ele poderia ter trazido uma mensagem que atrairia muitos. O único momento que ele atraía as pessoas é quando ele fazia milagre, né? Quando ele dava pão, quando ele curava os enfermos, aí todo mundo queria estar atrás dele. Mas aqui Isaías fala assim, ó, ele não era atraente. O que ele está dizendo? É que Jesus Cristo não tem aparência de rei. Ele não tem pompa de majestade. É muito interessante porque a mesma palavra que é usada aqui é usada para se referir a Davi, de que Davi tinha presença, era bonitão, ele era um homem que tinha presença, ele tinha aspecto de majestade. E não é interessante que o filho de Davi não tenha? O filho de Davi impressiona por quê? Porque ele é que nem um broto. Ninguém diz assim, uau, que árvore bonita, suntuosa. Ele é um brotinho do lado. Ele não impressiona, ele pelo contrário, ele é rejeitado porque ele não tem boa aparência como tinha Davi. O verso 3 vai falar ainda mais fortemente do que está acontecendo aqui. O verso 3 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. A ideia é de que Jesus Cristo é repulsivo. Há uma certa repulsa para com ele. É como se ele tivesse uma doença que o desfigurasse. E as pessoas acabam se afastando dele. Pensa nos leprosos. E como eles eram marginalizados porque aquilo que eles tinham causava repulsa nas pessoas. A maneira como Isaías está descrevendo esse servo é que ele vai ser rejeitado desse jeito. Ele vai ser marginalizado dessa forma. Nisso tudo, Isaías está antecipando todo o sofrimento do estado de humilhação de Jesus, o tempo em que ele esteve entre os homens aqui, antes da sua morte e ressurreição e ter subido aos céus, a sua ascensão. Durante esses anos que ele serviu aqui, ele teve esse aspecto, ele foi rejeitado dessa maneira. E isso não é incomum, é interessante que você saiba que é um problema comum. O que aconteceu com Jesus aconteceu com Deus ao longo de toda a história. Por exemplo, Deus trouxe profetas durante séculos, e eles sempre tinham a fama de não serem ouvidos. Deus mostrou a força do seu braço, que é o que diz o versículo 1, né? A segunda pergunta do versículo 1 fala: e a quem foi revelado o braço do Senhor? A ideia de a força, os feitos redentores de Deus. Ele fez coisas estupendas quando tirou o povo do Egito. E aí o povo faz o quê? No deserto? Reclama, fala: ô Senhor, que coisa ruim está aqui. Então, o que acontece com Jesus, aprenda isso, lembre disso. O que acontece com Jesus não é singular. É emblemático do que acontece com Deus durante toda a história bíblica, inclusive hoje. O Senhor Deus é aquele que escolhe os que anunciam boas novas. Ele demonstra feitos extraordinários, tanto na escritura como na vida de pessoas. E no entanto, as pessoas o desprezam.
Quando você lembrar dos sofrimentos de Jesus Cristo, do desprezo dele, fica mais fácil a gente entender por que a mensagem dele ainda é desprezada hoje. Lembra que Jesus era considerado um homem assim que não podia ser ninguém importante. Afinal de contas, o que sai de Nazaré que é bom? Ele já era de uma região desprezada. Ele era considerado um bebum, um homem que bebia demais, participava de muita festa, comia que nem doido. Era acusado de se misturar com gente suja, porque ele ia para as festas dos publicanos, os homens traidores da nação que cobravam impostos para o Império Romano. É assim que Jesus era visto. Ele era rejeitado por causa disso. Ele era rejeitado inclusive pela elite religiosa que não queria nada com ele. Por isso que o nosso texto fala que Jesus era experimentado no sofrimento. Ele sabia o que era sofrer. Então quando você conversar com o seu Deus, não pense que você está falando com alguém que está lá em cima, dizendo assim, eu imagino que seja difícil. Deus não é assim. O Deus do cristianismo não fica lá em cima dizendo, deve ser duro mesmo, hein? Puxa vida, não tenho ideia, mas deve ser difícil. Não é verdade. Nosso Deus fez questão de passar por dores a ponto de ganhar a fama de ser experimentado no sofrimento. Experimentado no sofrimento. A Escritura diz que aquele que era rico se fez pobre por amor de vocês, a ponto dele não ter dinheiro para pagar impostos. Você lembra quando chegaram para os apóstolos dizendo assim, vocês têm que pagar imposto? Aí ele manda lá pescar, traz o peixe, abre o peixe, tira a moeda, paga o imposto. Por quê? Porque ele não tinha como fazê-lo. Assim como ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele dependia das pessoas até para as coisas mais básicas, como onde ter um lugar para dormir. Tudo isso é expressão de alguém que é desprezado, rejeitado, humilhado. E nesse sentido, era necessário que ele fosse marginalizado. Agora, eu disse que esse ponto eu acho que revela algumas coisas a nosso respeito. Eu quero que você preste atenção aqui. O que esse texto revela a nosso respeito? Eu acho que ao invés de nós nos colocarmos como os marginalizados, o texto apresenta o povo como marginalizador. Isso é uma coisa interessante. Antes do que nós nos apresentarmos como vítimas, o texto nos ensina que nós marginalizamos aquele que tinha as qualidades mais impressionantes que um homem poderia ter nessa terra. No entanto, ele foi desprezado como alguém repulsivo, alguém com quem os outros não queriam ficar perto. O pecado está tão enraizado no coração humano que nós marginalizamos umas às outras. E eu quero que você comece a atentar para como isso é um problema de todos, inclusive seu. Por exemplo, nós somos preconceituosos para com aqueles que não seguem os nossos parâmetros. Pode perceber, quando a linguinha venenosa entra em ação, é porque alguém não faz do seu jeito. Como ela não faz do seu jeito, então, que absurdo. Nós somos preconceituosos com quem não faz do nosso jeito. Nós somos prontos em criticar. Nós criticamos aqueles que não se parecem com a gente, que não adotam os nossos padrões. Até a tolerância dos nossos dias é intolerante, né? Se ela fala tolerância, tem que aceitar tudo, e você diz, olha, penso diferente, ela é intolerante contigo. Ela não é tolerante. Até a tolerância dos nossos dias é intolerante. Isso tudo para mostrar que, embora no Brasil a gente ouça direto sobre grupos marginalizados, a Escritura está virando nossa perspectiva e dizendo assim, nós somos os marginalizadores. Nós somos os marginalizadores. Nós é que afastamos as pessoas. Nós não temos em nós um coração pronto a receber, e nós marginalizamos a única pessoa que era totalmente amável. Totalmente amável. E nós marginalizamos. Você talvez diga assim, pastor, eu não me sinto assim. Então atenção. Primeiro eu quero que você admita e reflita sobre como isso é um problema seu também. Mas não precisa sê-lo. Presta atenção. Os cristãos não deveriam manifestar esse tipo de preconceito. Pelo contrário, nós deveríamos ser prontos a receber pessoas e nos adaptarmos a ela. Mas aí você vai dizer, pastor, mas e a convicção da fé? Presta atenção. Quando nós somos convictos sobre a verdade, não é intolerância. Nós o fazemos porque nós lutamos pela verdade de Deus, não a nossa.
sabe o que Paulo fez quando ele anunciava o evangelho? Ele dizia assim, ó: se eu estou com gentil, eu me faço gentil. Se eu estou com judeu, eu me faço judeu. Por quê? Porque eu quero ganhar o maior número possível. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Esse texto que eu estou me referindo está em 1 Coríntios 9. Paulo está querendo dizer que a grande missão dele é fazer a verdade de Deus conhecida. Mas ele não luta pelas suas preferências pessoais. Pelo contrário, quando ele está com o judeu, ele se porta como judeu. Ele abandona a liberdade que ele tem de fazer coisa que gentil faz. Ele abre mão disso. Ele abre mão. Ele não é autêntico, que as pessoas usam como se fosse um sinônimo de liberdade para fazer o que eu quero. Eu sou autêntico. Não, ele não é autêntico. Ele se faz judeu para com judeu. Ele se faz gentil para com gentil. Por quê? Porque ele quer que o evangelho seja ouvido. Então, embora nós, por causa do pecado, sejamos por natureza agora, ainda marginalizadores, a Escritura ensina que uma vez que você é transformado pelo evangelho, é possível você ensinar o que é inclusão. Inclusão social por causa de uma obra outra feita por Jesus Cristo. Não por causa de projetos sociopolíticos. E aí vem meu terceiro e último ponto. O que esse texto então tem a ver com a busca por inclusão social, por quebrar preconceitos, tão presente na nossa cultura? Vamos aplicar essa questão de preconceitos e marginalizações sociais no Brasil e no mundo em geral. Eu quero dizer algo que é difícil para quem não acredita no evangelho, mas eu preciso dizê-lo porque isso é confrontador, saudavelmente confrontador. Nenhuma pessoa que se sente marginalizada é, no sentido pleno da palavra, vítima. Vou repetir. Nenhuma pessoa que se sente marginalizada é, no sentido pleno da palavra, vítima. O que eu quero dizer é que ninguém que sofre nesse mundo é inocente. Ninguém é plenamente vítima. Quando nós passamos por sofrimentos, eu não estou dizendo que não haja injustiças. Claro que existe. O que eu estou dizendo é que nós não somos vítimas no sentido de que não temos culpa e não temos razão para nos sentirmos desprezados. Na verdade, aquele que era absolutamente santo, Jesus Cristo, ele sim foi marginalizado como vítima. Ele é o único marginal que foi vítima no sentido pleno da palavra. Porque todos nós sofremos abaixo do que nós merecemos. Presta atenção em como isso é duro, mas é necessário dizer. Todos nós sofremos abaixo do que nós merecemos sofrer. Aquém do que nos é merecido. Então, ainda que certos sofrimentos sociais sejam horizontalmente injustos, isto é, ainda que haja injustiça na sociedade, o que eu estou querendo dizer é que, diante de Deus, verticalmente falando, não há injustiça. Percebe o que eu quero dizer? Ainda que haja injustiça na esfera horizontal, verticalmente falando, nunca há injustiça. A gente está no lucro. A gente está no lucro. É isso que o evangelho diz. É tão radical que ele fala algo completamente diferente do que você ouve fora. Completamente diferente. Perante Deus, nós ainda não estamos sofrendo injustiça. Nós estamos no lucro. Sofrendo menos do que nós deveríamos. E por que eu estou dizendo isso? Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte. Quando o pastor Jailson chamou a atenção para sermos pregadores desse servo, é porque nós temos que anunciar uma mensagem que a solução para as marginalizações sociais não é novos projetos feitos por gente marginalizadora. Não funciona. A única maneira de nós experimentarmos de fato a inclusão social é Deus, por intermédio do seu Filho, fazer uma nova comunidade em que nós somos igualados por baixo, não por cima. Todo mundo é pecador. Nós somos igualados por baixo. Todo mundo entra aqui em dívida. Todo mundo entra em débito. Ninguém entra com distintivo orgulhoso no peito de justo. Como nós entramos em débito, então nós somos alcançados por um marginal que sofreu em nosso lugar. É estranho a gente dizer isso, mas eu quero que você perceba que é isso mesmo que o Salvador foi. A gente acha que marginal é uma palavra tão pesada que a gente, quando usa em referência a alguém, a gente quase sempre está xingando.
Mas o Salvador Jesus foi um marginal. Marginal. Não por causa dos seus próprios pecados, mas por causa dos pecados daqueles para quem ele carregou. Nosso pecado impede de sermos instauradores da plena justiça social. É por isso que a gente precisa de um servo. A gente precisa de um escravo que seja marginalizado em nosso lugar. E ele precisa criar um povo composto de servos remidos. Você lembra que eu falei da relação entre nós, povo, como servos, e Jesus como o servo? Nós somos os servos que foram resgatados para agora anunciarmos a mensagem inclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu o castigo que nos trouxe paz, diz a próxima estrofe que o pastor Jailson vai expor no próximo domingo. Essa é a boa nova que nós temos que anunciar. E eu sei que ela é muito diferente de qualquer notícia ouvida em jornais, nas diversas mídias. Mas eu encerro conclamando você a perceber como o Evangelho sempre tem uma coisa diferente para dizer. Se eu estou conversando sobre injustiça social no Brasil, e alguém vai falar, é verdade, o Brasil tem experimentado muito preconceito, injustiça social, você vai dizer sim. E aí quando alguém for dar uma opinião, você vai dizer, penso exatamente o contrário. Porque o Evangelho sempre tem algo diferente para dizer, algo que o ser humano não consegue chegar por si mesmo. Ele inverte a nossa ótica, ele muda a nossa percepção. É por isso que ele chama a gente de marginalizador e só Cristo de vítima. Não tem vítimas aqui, não tem ninguém aqui que é vítima no sentido pleno da palavra. Existem injustiças na nossa sociedade? Claro que sim. Mas lembra que eu falei, perante o Senhor nós todos estamos no lucro. É por isso que a gente precisa se achegar a esse servo e dizer, eu sou um marginalizador. E ele vai estar pronto para receber você e incluir você nessa comunidade de pessoas que agora anunciam uma nova inclusão social, promovida pela Igreja de Cristo Jesus. Pense em quão radical é essa mensagem para o nosso Brasil de hoje. E tenha coragem de ter uma briga política com alguém essa semana. Mas não é para brigar por partido. É para brigar pelo único que é vítima de fato, no sentido pleno da palavra. Que alguém ouça sobre nossos preconceitos, nossos pecados que afastam os outros de nós e nossa necessidade do servo que foi feito marginal em nosso lugar. Vamos orar? Senhor, nossa sociedade brasileira tem falado constantemente de vitimização, de pessoas que têm sofrido preconceitos e desprezos e injustiças. E é verdade que isso acontece, Senhor. Não podemos fechar os olhos para isso. O pecado no nosso meio promove essas coisas mesmo. Mas todas as vezes que nós assumimos postura de vítimas, nós não procuramos redenção no lugar certo. Nós procuramos redenção no lugar errado. Nós procuramos redenção realizada por homens e não por Ti. Por isso o nosso pedido é que o Senhor faça primeiro conosco e depois com as pessoas com quem nós conversamos, que eles sejam levados a perceber que eles não são vítimas. Perante o Senhor todos somos culpados, carentes de crer no único marginal que foi vítima. Ó Pai, dá-nos coragem de falar essas coisas, ainda mais num Brasil politizado como tem sido nesses dias. Dá-nos coragem de falar essas coisas. Abençoa a Tua igreja no nosso país, para que ela adote um discurso evangélico, não partidário, evangélico. Que ela saiba apresentar Cristo como sendo o centro da nossa visão política, inclusive. Abençoa o Teu povo, Senhor. Essa é a nossa súplica. Ouve a nossa oração e abençoe o Teu povo. Em nome de Cristo. Amém.